Ele não fala nomes, mas eu vou falar aqui. E eu sei que a direção do Inter parece que está ficando desconfortável quando a imprensa começa a pressionar por A, B ou C. Bom, eu não tenho compromisso com a direção do Inter, nem com a direção do Grêmio. Meu compromisso é com a minha opinião ou com as informações. Então eu vou dar opinião aqui. Não quer falar nomes, eu falo. Contratem o Lisca agora. Agora, detalhe, agora. Ó, 1h15. Contrata até 1h20. Liga para ele, está contratado, anuncia às 2h. Espera terminar o Donos e anuncia o Lisca. Não percam tempo. Não percam tempo. A entrevista, a conversa com o Lisca é importante. Mas o Inter tem que primeiro definir o técnico, depois conversa. Conversado com o treinador, aí sim, ele tem as ideias que a gente quer, ele está adequado. Não adianta o treinador seja escolhido assim, não, eu quero o fulano, o Beltrano, um da Inglaterra, o outro holandês. Bom, aí qualquer um faz time. Então, agora, ficar entrevistando vários técnicos para aí depender da entrevista para definir o treinador, não. O nome disso é amadorismo. O futebol não se constrói assim. O Baldasso utilizou um termo, eu queria ouvir até o termo que o Baldasso utilizou hoje. Em um dos vídeos que ele postou, ele posta 65 vídeos pela manhã, por turno. Em um desses 65, ele postou o termo e utilizou a seletiva dos treinadores. Que história é essa, Baldasso? Não, uma espécie de vestibular, ou sei lá. Eu queria dizer algumas coisas para vocês. Eu estou há bastante tempo sem falar no programa porque eu queria um espacinho um pouquinho maior agora. Primeiro, eu não aguento mais ouvir a voz do Paulo Brax, com todo o respeito que ele me merece. Esse discurso monotônico dele não tem nada a ver com o Internacional. O Inter não é um clube almofadinha. Eu não aguento mais o discurso almofadinha do Paulo Brax falando pelo Internacional. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, isso é informação. O Internacional, ontem isso surgiu como notícia, que a partir de hoje o Internacional abre um processo seletivo de entrevistas online para saber qual é a melhor opção de técnico. Isso é mais ou menos o seguinte, os técnicos eu acho que vão ter que mandar um currículo para o RH do Internacional, ou então ter um perfil no LinkedIn, para saber se tem possibilidade de treinar o Inter. Cara, sabe qual é o problema, Meneghetti? E eu quero que vocês me ouçam agora. Sabe qual é o problema do Internacional? Esta direção, ela botou na cabeça que o Internacional tinha que virar um clube de ciência de dados, de números, baseado em estatísticas para definir toda e qualquer coisa. Essa direção abomina a intuição. A intuição tua, Meneghetti, neste momento, de achar que o Lisca é o melhor treinador. A intuição de grandes dirigentes da história do Internacional que tomaram decisões acertadas em determinados momentos e o Inter ganhou vários títulos. Larguem um pouco a ciência de dados. A ciência de dados, ela é auxiliar. A ciência de dados não define nada, ela é só apoio. Tratem um pouco mais com intuição. O presidente do Inter, faz 6 dias que eu estou ouvindo dos repórteres que a direção do Inter não tentou um treinador porque não há consenso. Nunca vai haver consenso, presidente. Presidente, coloca na mesa, presidente. E decide o senhor o nome do técnico que o senhor quer e vai atrás desse técnico. O que estão fazendo com o Internacional? Ele tem razão. Nunca vai haver consenso porque tem muita gente, cara. É muito cacique para decidir a vida de um... Eu não acho muito cacique, tá? Eu acho muito noviço. Pode ser. Então muita gente inexperiente. Mas tem muita gente para decidir palpitar. Tem que pegar um cara e dizer, olha só, esse aqui... Ou não, departamento de futebol decidir, olha, esse aqui é o melhor, vamos escolher esse aqui. Mas o Baldasso aqui, quando esteve presente, foi segunda-feira, pregou o futebol reativo do Internacional e me chamou muita atenção uma resposta do Paulo Brax. Que ele deu ênfase dizendo que esse é o Inter, esse é o modelo que nós gostamos e que nós queremos. Que ele disse que é um time propositivo que vai para cima e que não fica dependendo por uma... Ele citou isso na entrevista, que não depende de uma bola e que não é reativo e sim propositivo. Ele sublinhou isso na entrevista coletiva. Aí, só que o Internacional teve 57% de posse de bola. O Inter teve posse de bola, trocou mais Vai ser o campeão brasileiro da posse de bola. Não. Vai ser. Segundo a estatística, teve 4 grandes chances, teve mais do que o Galo, que teve uma. Sabe por que o Inter teve mais posse de bola? 2, na verdade. Sabe por quê? Por quê? Tomou um gol 1 minuto. Aí o jogo muda. Eu critiquei o Osmar Loss aqui, tá? Mas ele, pelo menos eu vi uma ideia de jogo. Ele teve as convicções dele e eu critiquei a escolha do Yuri Alberto para descer, para acompanhar o Arana. Critiquei aqui, continuo criticando, mas a ideia foi muito boa. A Concepção anulou um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Só que não podia ser ele aqui. Ele teve concepção todos de jogo. viram o jogo aqui, né? Não, faltou ousadia. Existe algum jogador parecido com o Hulk?
no jogo ontem, no no futebol Inter. brasileiro Algum é difícil. parecido com o Hulk No Inter? No Inter, Ah, não. Sim, mas é por isso que o Hulk ganha 2 milhões de reais E por por mês. isso que ele ganhou o jogo ontem. Sim, mas é que a grande questão, César Cidade, eu até concordo contigo, ele puxou vários contra-ataques, tudo beleza. Só que assim, ó, a grande questão é que vocês primeiro que estão sendo definitivos com o Inter, sendo que nada no Internacional é definitivo. O Inter não sabe nem quem é o técnico. Aliás, não sou eu que não sei quem é o técnico. O diretor de futebol acabou de falar que ele não sabe quem é o técnico. Então ninguém sabe o que vai acontecer. O Inter é uma caixinha de surpresas. A única certeza que dá pra se ter é o seguinte, o Meneghetti, aliás, tu perguntou, né, se vira o jogo. O Meneghetti viu do jogo do Atlético Goianiense, confundiu com o uniforme, e aí achou que o Inter tá pra cair, porque viu, esse time aqui vai cair. Tá bem. Ô, Taigor, eu queria te ouvir sobre, em cima de uma resposta do Brax, que ele deu ontem, da entrevista dele. Se tu continua com... Porque o que ele disse ontem, vou dar aqui a minha opinião. Eu aumentei a tua tese de ontem, que dificilmente o Loss fica. Eu queria te ouvir sobre isso. Tu mudou? Tá mais reforçada a tese? Como é que tá? Eu acho que efetivado o Osmar Loss não ficará. E isso me pareceu claro na entrevista de ontem do Paulo Brax, que está todo mundo reunido e a palavra que ele utilizou, todo mundo reunido em busca de um nome de consenso. E esse nome de consenso ainda não existiu. Mas o Inter está trabalhando de maneira hercúlea, como falou o Paulo Brax, para buscar uma comissão técnica. O Osmar Loss, eu acredito, Meneghetti, pelo que eu ouço também nos bastidores do Inter, não será efetivado. Mas, por exemplo, eu apostaria que na próxima quinta-feira, contra a Chapecoense fora de casa, ainda seja o Osmar Loss o treinador. Apesar de não ser efetivado, ele vai ter um tempinho, enquanto o Inter procura e se debruça em cima do nome do novo treinador. Quer falar, JB? Não, é que é forte, e eu até acho que o Tiger eu tenho convicção que ele está praticamente certo. Mas era assim, era um primeiro jogo, aí depois, agora o jogo de quarta contra o Atlético, aí depois o jogo de domingo, a gente vai pesquisar treinadores, e aí domingo deve ser o Osmar Loss, mas talvez já tenha alguma coisa adiantada. Agora já está colocando lá para outro meio de semana. E assim, ó, eu não quero aqui, eu acho que o Loss não tem culpa nenhuma da situação que o Inter Claro está que não. agora. Ele está, inclusive, fazendo um bom trabalho. Também acho. Só que eu temo que para este momento conturbado, animicamente o grupo enfraquecido, um peso nas costas dos jogadores, vulnerabilidades técnicas, uma série de carências, que ele se queime. Então, eu acho que não é o momento do Loss. Eu acho que o Loss pode ser guindado da condição de técnico num ano de pré-temporada, um começo de trabalho, participando da montagem do grupo, que ele tem recursos, conhecimentos táticos, eu não tenho nenhuma dúvida. Posso criticar uma escolha, um posicionamento aqui ou ali, tudo bem, mas que ele conhece futebol, eu sei que ele conhece. Mas agora, acho que o Inter precisa de alguém com outro perfil. E eu acho que faltou ousadia para ele ontem, quando ele perde o Vitor Cuesta Claro. por lesão. Puxa o Rodrigo Lindoso para trás e bota o centroavante. Ele pra acertou o time encostar quando com ele colocou o Alberto. Caio e deixou o Yuri Alberto centralizado. Pois é. 9 minutos depois, ele tirou o Yuri Tirou o Alberto. Yuri Alberto, jogou 10 minutos. Talvez cansaço, né? Eu acho que sim. Talvez cansaço. eu pode acho que ser, sim. mas Pode- deixa o cara Tá. lá. Não, O mas eu preparador acho- físico, não, o preparo físico nacional faliu na época de espanhol. Não, e agora algumas repercussões também no campo da lesão. Ontem o Tyson teve uma lesão que é típica de mudança de preparo físico, né? Vocês não acham? Não, é típica de preparo físico ruim. O Internacional não corre e tem lesões musculares sucessivas. Tem preparo físico ruim, não vai se recuperar de uma hora para outra, né?